Flash de 2024 do ciclo de Savitar, o Barry Allen emo depressivo. Este Barry é assim e chegou nesse ponto pois em 23 de maio de 2017 ele perdeu o amor de sua vida, Iris West, para o deus da velocidade, Savitar. Como vocês sabem, após derrotarem o Zoom, Barry se decidiu na imaturidade voltar ao 2000 e salvar a sua mãe. É claro que não foi à toa por um simples abuso de poder, mas sim porque o Zoom matou o seu pai. Além disso, Barry já não tinha sua mãe desde os 11 anos de idade. E o Bart Towne, o Flash Reverso, assassinou Nora Allen com o objetivo de que isso impedisse o Barry de se tornar o Flash no futuro. E de fato foi feito, ele não viraria o Flash. Mas isso afetou justamente o Towne, que a sua Speed Force e o motivo dele ser velocista depende do Flash Barry Allen. Ele pensava que a sua Speed Force negativa, que era contra mudanças na linha do tempo, iria suportar essa mudança, mas não, pois envolveu diretamente e fortemente o portador principal da Speed Force. Então é aquilo que sabemos, Towne se passa pelo Wells, pois é o acelerador de partículas dele no ano de 2020 que dá poderes para o Barry Allen. O Barry Allen que não teve a sua mãe morta no 2000. Então o Barry que assistimos é o Barry alterado, o Barry com trauma. Isso influenciou muito na sua personalidade, pois na linha do tempo zero ele não sofreu esse trauma, além de que ele não era só cientista forense, ele também era um programador muito insano. Então o nosso Barry ele tem naturalmente um jeito emocional mais ativo, algo mais pro coração mesmo, além de que ele recebeu os poderes bem jovem em comparação ao original, que o original era mais racional, aliás, ele não teve traumas. Então, esses sentimentos mais sensíveis que ele tem, mais a imaturidade dele inicial como herói, são pontos que pode machucar não só os outros como ele próprio mesmo, que é o que acontece quando ele cria e desfaz o Flashpoint. Ele entende só depois, ele tem que passar para chegar à conclusão, não basta só imaginar de que ele estava sendo egoísta, dando uma de Deus, dane-se a linha do tempo e o universo. Dane-se a vida de todos que eu amo e de todos na Terra. Alterar um evento do tempo, muito principalmente no passado, cria uma nova linha do tempo, onde agora aquela ação que você fez para ela existir passa sempre a existir. Exemplo, o Barry de 2016 voltou a 2014. Ele interferiu os eventos, houve interferências, ele se comunicou com todos, revelou coisas. Logicamente, o passado está sendo diferente do qual ele viveu. Logo, quando ele retorna para o presente da onde ele veio, 2016, o presente agora está justamente um pouco diferente por conta do que ele causou no passado. Que agora é como se ele, lá em 2014, tivesse recebido um dele do futuro também, o que o Barry originalmente não viveu isso. Aí, anos depois, ele volta para aquele passado, muda as coisas, interage com tudo, e quando ele volta pro presente, o passado dele é como se fosse tudo o que foi na vida e na visão daquele dia do dele do passado. Então, como se o Barry de 2016, quando estava em 2014, também foi apagado por um dele do futuro, descobriu que podia viajar no tempo, acaba gerando um loop de própria causa e efeito para ter um novo sentido, já que o original foi modificado, o sentido natural e anterior se foi. Então, quando o Flashpoint foi criado, reverteu tudo da linha do tempo anterior. Logo, quando ele foi consertado, não foi restaurado identicamente o que era antes do Flashpoint ter sido criado. A principal consequência de milhões foi o ciclo infinito de Savitar. Já conhecemos a história dessa linha do tempo, o que ela consiste. Mas então, por que o Flash de 2024 está daquele jeito? Ele está com dor, muita dor, sozinho, depressivo e até raivoso. Isso porque, como já sabemos, Savitar matou a Iris West, a mulher que cresceu com Barry, que foi a sua meia-irmã, a garota pela qual ele foi se apaixonando, que ele não conseguia vê-la com outro cara, mesmo ele estando com várias namoradas. E isso, junto ao trauma, aos traumas, a personalidade fragilmente emocional desse Barry, é o que leva ele se tornar mais sombrio. Savitar é um resquício do tempo que é criado 4
4 anos depois da Iris morrer. Logo, ele tem as mesmas dores e lembranças do Barry. Mas Savitar passou por outra coisa que o Barry não passou e nunca passa: a rejeição. Ele foi rejeitado por todos da sua própria família e por ele mesmo. Mas não no sentido malvado, mas sim porque não tinha o que fazer com ele. O Barry não iria conviver com o outro ele na mesma sala, os dois caras largados e chorando ali. É isso que direciona esse resquício do tempo se tornar do mal, pois ele está muito quebrado, muito para baixo, sem luz total. Ele perdeu a mãe, ele perdeu o pai, ele alterou a história de todos, quase perdeu o seu melhor amigo e por um outro lado perdeu, já que ele é o Barry falando unicamente antes de existir o resquício. O Barry já está muito amargo depois da morte dela. Foi de 2017 até 2021 com Savitar à solta e a Iris morta. Então, estando muito obcecado em prender o Savitar, ao mesmo tempo com a dor e quebrado, ele foi mudando, ficando raivoso, movido à dor, afastando aqueles próximos dele, aqueles que deveriam todos ficarem juntos quando mais precisassem, que era o que a Iris iria querer. A morte dela não deveria ter afastado todos deles, mas muito pelo contrário. A dor desse Barry é indescritível, não sabemos na pele e nem deseja saber. Toda aquela esperança como herói foi tampada, embrulhada por um saco totalmente escuro. Ele teve que enfrentar outros vilões no caminho, estando quebrado e com o Savitar à solta. Devou, Amune Black, Tawny, Abracadabra, mas finalmente ele obtém a tecnologia que prende o Savitar na força de aceleração. Ele consegue o prender finalmente, mas o que importa, ele já venceu. Ele já matou a Iris, o que leva ao caminho sombrio de Barry, que leva à criação dos remanescentes em 2021, que leva ele a estar disposto a sacrificar os próprios resquícios, ele mesmo, que leva a um desses remanescentes que morreram, porém esse sobreviveu, ser rejeitado e que leva ele a se tornar o Savitar, e aí se repete e se repete e se repete a história. Uma cidade sem o Flash, uma linha do tempo sem nenhum velocista, uma terra sem nenhum Flash. Oliver Queen, Supergirl, Stein, onde eles estavam quando o Barry mais precisou? Ou será que o próprio Barry que também os afastou, pois ele sabia do seu próprio arrependimento? Ele ficou muito ciente do que ele causou, que ele mesmo lhe deu essa maldição eterna. Um futuro sem o Flash, sem amigos, sem Joe, sem Kid Flash, sem Vibro, sem Iris, só dor. Ele aceitou o que ele tinha que passar, era a punição dele de causar o Flashpoint, tanto para ele mesmo ali, o Barry, e para, infelizmente, o resquício do tempo, que é o Savitar. Por isso, o enorme ódio que o Savitar tem. Um futuro onde ele não é mais o Flash, ele não tem mais os poderes, ele não quer mais mudar vidas em ambos lados e sentidos. Tudo o que ele pode fazer é assistir e alertar. Alertar aqueles que ainda podem proteger esse mundo. Alertar aqueles que não devem confiar nem no próprio Barry, mas isso tudo é para o bem de todos. Sim, no lugar dele, a maioria de nós iríamos fazer algo do tipo, mas se não pensarmos nas consequências antes de fazer aquilo, é desse jeito que iremos terminar. Felizmente, seguindo o loop temporal original de Savitar quebrado pelo próprio Savitar para podermos seguir a temporada, o Barry de 2024 teve a visita do seu eu de 2017, antes de perder a Iris em seu presente. Barry não se lembra de ter feito essa viagem no tempo, porque de fato ele nunca fez essa viagem no tempo. Isso é uma manipulação do próprio Savitar, que percebeu e está alterando o ciclo. Barry de 2017 viu o que ele iria se tornar, e tendo isso, é o que ajuda ele também a descobrir a identidade do Savitar, coisa que o seu eu do futuro natural nunca descobriu. Ele viu a dor que ele causou em todos, não só nele mesmo. Todos que ele amava, afastados, perdidos, sozinhos. Mas com a interferência do seu eu de
2017, vendo que realmente não era esse futuro que ele queria ter, ele muda o presente ali do futuro, reunindo todos de novo, destravando no seu eu do futuro aquela luz, aquilo que seu amor mais queria, e não o que ele permitiu ceder. Era para todos ficarem mais próximos e fortes, não se afastarem. Ele pôde enxergar um pouco de esperança de novo, voltando a ser o Flash, voltando com seu time, voltando a uma vida, não tanto melhor quanto antes de perder a sua mulher, mas melhor da qual ele estava levando e iria levar até o fim. Barry Allen de 2024 do ciclo de Savitar é a versão do Barry que mais sofreu. Esse foi o vídeo, pessoal, eu espero que tenham gostado, um vídeo totalmente voltado para essa versão do Barry, para quem não conhece, poder ficar mais ligado sobre ele, e essa foto aí na thumb minha é porque eu de fato tive esse cabelo dele, ficou engraçado demais, foi em 2022 isso aí. Mas obrigado de verdade por assistir até aqui o final, se vemos no próximo vídeo, sempre acompanhe o canal e fui!